E agora eu vou destacar três aspectos que fazem com que a situação tenha mudado. Primeiro, a questão do Hamas, a situação do Hamas. Segundo, a situação interna do governo Netanyahu. E terceiro, a eleição do Trump. Primeiro, estudo a situação do Hamas. O Hamas, como a gente comentou aqui por diversas vezes, vivia uma situação cômoda, porque o Hamas, tendo a posse de dezenas de reféns, podia pressionar Israel ao que fosse, dizendo que eu só vou libertar esses reféns quando a guerra terminar. E todo mundo em Israel sabe que não tinha outra maneira de libertar os reféns que não por meio de um acordo. Enquanto o Hezbollah, o Irã, estavam ajudando o Hamas nessa pressão, Israel tinha uma dificuldade muito grande, porque tinha que dividir o exército em duas frentes, porque estava lidando um pouco com a situação do governo Biden, pressionando Israel para não tomar algumas atitudes que o governo gostaria de ter tomado, por exemplo, cortar totalmente a ajuda humanitária na faixa de Gaza. É, enfim, então, ou não abrir uma guerra em várias frentes. Então, naquele momento, a situação do Hamas era cômoda. Quando Israel mata os líderes do Hamas e quando Israel chega ao cessar-fogo com o Hezbollah, sem que a contrapartida fosse o fim da guerra em Gaza, o Hamas tem uma derrota. E uma derrota muito significativa, que é acentuada pela queda do regime Assad na Síria. Mostra a debilidade, o enfraquecimento do bloco do eixo do Irã, e o Hamas fica praticamente sozinho nessa guerra com Israel. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Com o passar do tempo, o Hamas foi se vendo cada vez mais isolado. A questão palestina também foi sendo cada vez menos debatida ao redor do mundo. A legitimidade do Hamas foi sendo menos enfatizada. E esse é um ponto que a gente deve destacar.